Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, diz assim a palavra do Senhor. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras de serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplo, e foram escritas para advertência nossa e de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém? Já oramos, pode se sentar. As crianças, privilégio estarmos aqui reunidos, né? Que, como Deus é bom e tem nos abençoado, um dia gostoso, tivemos de tudo, né? Um dia abençoado com comida, com comunhão, com chuva. E como a gente fica olhando os cuidados de Deus sobre as nossas vidas, né? E estava meditando nesse texto e eu estava pensando, o chamar a atenção de um público para determinados acontecimentos da história é uma poderosa ferramenta, né? E didática ali, que além de trazer ensinamentos, ela dá oportunidade daqueles que estão ouvindo, eles poderem ali visualizarem. Os professores usam muito isso, né? Eles ali instigam as crianças a lerem os livros com a imaginação ali, poderem contemplar. E aqui, a mesma coisa, eles podem visualizar aquilo que aconteceu, e isso ajuda a eles tomarem a decisão correta diante das situações. Então, olha só, Paulo está chamando a atenção a um fato histórico daquela nação, e ele tem um propósito com isso. Ele dá essa oportunidade de que o povo venha se voltar para a sua história e contemplar ali o que aconteceu no passado, né? Mas uma coisa que fica clara, cada vez mais patente, é que quando nós olhamos para os dias que nós estamos vivendo e para os acontecimentos bíblicos, é que a experiência do passado, ela é pouco levada em consideração e diante das decisões que tem que ser tomada no presente. Isso é constante. Experiência dos outros não vale, né? E os pais são testemunhas vivas disso, né? Quebram a cara e enquanto são jovens, e eles falam: não, agora eu tenho experiência, quando eu tiver meu filho eu vou alertar ele. E para nossa tristeza, a gente vê que os nossos filhos vão quebrar a cara praticamente nas mesmas coisas que nós erramos. Então, apesar de esse ser um instrumento que ele pode ali levar aqueles ouvintes a meditar a respeito daquilo e tomarem a decisão certa, a gente sabe que infelizmente isso não é uma realidade. Então a gente vai ver que, a gente pode olhar aqui no decorrer da história, veja que muitos erros teológicos da igreja, da atualidade, eles já aconteceram no passado, e ainda assim continuam sendo cometidos no presente. Hoje eu até conversando com o César, lá está falando a respeito da reforma, né? Acho que domingo que vem o presbítero César vai estar, acho que, trazendo sobre isso, né, pastor? Não é Clay que prega, né? O César é o estudo, né?
A gente estava conversando e eu até estava mostrando para ele, alguns grupos que eu participo, o povo, todo mundo alvoroçado ali com a reforma protestante, mas dentro da reforma protestante, ali Martinho Lutero, ele fixa as 95 teses, e dentro da reforma a gente tem ali os 5 solas, e um deles é sola Escritura. Mas hoje as igrejas que estão falando que vão comemorar a reforma, muitas delas elas não estão nem aí para a Escritura, elas estão totalmente fora. Ali dos 5 solas da reforma protestante, eles já não vivem mais nenhum. A Escritura foi deixada de lado, a graça foi deixada de lado, só o Cristo foi deixado de lado, e eles estão festejando. Então assim, olha só, foi chamado a atenção para o povo que eles tinham que se voltar para a presença de Deus, para a palavra de Deus, e hoje o povo, eles voltaram a cometer o mesmo erro, mesmo tendo a história recente. História recente. Eles continuam cometendo o mesmo erro. E agora pior, agora festejam isso, né? Então a gente vê que, apesar de ser um recurso que a gente pode usar ali de chamar a atenção para a história, também é fato que, na maioria das vezes, o povo não vai ouvir. A igreja de Corinto, ela teve o privilégio de desfrutar de muitas bênçãos e evidências do agir de Deus no seu meio. E isso deveria trazer muito temor para aquele povo. A igreja de Corinto, quando você para ler as cartas, você vai ver uma igreja ali que ela tinha os dons espirituais, ela tinha oração, ela tinha tudo. Tudo que você fala que é necessário na igreja, a igreja de Corinto tinha. Mas, apesar disso, era uma igreja que ali, muita desordem. Então, assim, mas eles eram um povo que Deus trabalhava no meio deles. E essa era a preocupação de Paulo. Paulo, ele olha para a igreja e fala: gente, esse povo está desfrutando ali das mãos de Deus. Deus está ali com as torneiras abertas sobre esse povo. Eles estão desfrutando de todas as bênçãos de Deus. E será possível que eles não prestem atenção? E é por isso que Paulo, ele chama a atenção desse povo. Essa evidência dos sinais, das bênçãos de Deus, ela teria que trazer não somente o temor, mas a obediência dos membros da igreja. Agora veja que Paulo está advertindo a igreja ali de um pecado ali praticamente impensável para alguém que se diz cristão, que é a idolatria. Êxodo 34:15, ali Deus, ele vai falar: para que não faças concerto com os moradores da terra e não se prostituam após seus deuses, e nem sacrifício aos seus deuses, e tu, convidado deles, não coma dos seus sacrifícios. Deus tira o povo do Egito, que vivia num contexto de idolatria, de servidão, de tudo isso, e Deus fala: olha, eu não quero que vocês façam concerto com os moradores dessa terra, para isso eu te separei. Quando Deus fala: eu quero que vocês sejam santos, Ele está falando: eu separei vocês desse meio, para vocês viverem agora de acordo com os meus preceitos, né? E Ele vai falar: e vocês não vão se prostituir ali com os outros deuses, com os deuses da terra. Para Deus, Deus olha ali o relacionamento dele com o seu povo como um relacionamento mesmo. Para Deus é um relacionamento, e quando a gente busca ali outros deuses, Ele vai falar: vocês estão me traindo, vocês estão agora ali se prostituindo, vocês estão idolatrando outros deuses. Isso para Deus é uma afronta, apesar que todo pecado para Deus é uma afronta, porque Ele é santo, né? Mas esse pecado é um pecado terrível que ali diante de Deus, porque o povo, eles estavam em escravidão, eles estavam em servidão, e Deus vai lá libertar. O pensamento dos irmãos da igreja de Corinto está no fato de que agora eles foram livres e nada mais os afetará em sua comunhão com Deus. Esse é um risco. E a gente vê muito nos dias de hoje, né? O cidadão fala: então, mas se o cidadão está salvo, então ele pode fazer o que ele quiser. Como diz o pastor Cleilson numa pregação que ele fez: se fosse para o cara fazer o que ele quisesse, Deus não precisava salvar, né? Deixava ele lá fazendo o que ele queria. Você foi salvo para poder viver em santidade perante Deus, que é santo. Mas aqui, esse é um pensamento de muitos cristãos. Ele fala: não, agora eu sou livre, então eu posso fazer.
Paulo ele vai falar em outra carta ali a respeito disso. Ele vai falar, gente, vocês foram libertos do escravo, vocês eram escravos do pecado e viviam como fazendo as vontades dele. Agora vocês são servos de Deus, vocês são escravos de Deus. Então vocês não estão livres para fazer o que quiser, vocês estão livres para fazer a vontade de seu Senhor. E só que isso muitas vezes as pessoas eles não imaginam. E a igreja de Corinto parece que eles estavam com esse mesmo dilema. Ali, agora nós somos livres, né? Então, nós estamos libertos para fazer aquilo que bem entender. Mas veja que Paulo, ele chama eles para refletir se realmente eles foram libertos, ou se apenas estão participando das bênçãos que Deus derrama no meio do seu povo. Como já foi dito aqui em outras pregações, é possível. É possível nós estarmos no meio do povo de Deus, desfrutarmos das bênçãos que Deus derrama no meio do povo dele, e não sermos povo dele. E Paulo ele está chamando a atenção desse povo para meditar a respeito daquilo que Deus está fazendo no meio deles e do pensamento que eles estavam tendo em relação ali à conduta cristã. O argumento de Paulo ele é que aquele povo que outrora no Egito ele era escravo nas mãos de Faraó, ele teve o seu clamor ouvido e foi liberto por Deus por intermédio de Moisés. Olha só, aquele povo, eles gostavam de falar, não, nós somos ali a descendência de Israel, o povo de Abraão, o povo que Deus libertou. Eles cantavam ali a libertação de Deus ali, o Mar Vermelho, a libertação do Egito, o maná, eles cantavam isso tudo. Porque eles reconheciam que era Deus que tinha feito. E o que Paulo está fazendo aqui para a igreja, ele está usando agora o exemplo do passado e mostrando para eles. Em Êxodo 3, verso 9, está escrito, porquanto agora o clamor dos filhos de Israel chegou até mim. Isso é Deus falando. E ele vai falar, e também contemplo a opressão com que os egípcios estão submetendo e fazendo sofrer. Aí Deus fala para Moisés, vai, pois imediatamente eu o envio a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os filhos de Israel. Israel, eles são descendência de Abraão, eles são descendência ali da promessa de Deus, e agora eles estão subjugados no Egito e eles estão clamando. Eles não estavam ali de boa vontade, eles estavam ali porque eles foram oprimidos, escravizados, e eles clamavam a Deus. E por isso, Deus fala, olha, o seu clamor chegou aos meus ouvidos e eu agora levanto um homem para poder ir lá libertar meu povo. E Paulo está lembrando eles a respeito disso. Ainda no Salmo 78, 52 diz, levou o seu povo para fora do Egito como um pastor guiando suas ovelhas e conduziu Israel através do deserto. O povo que clamava dia e noite ali sobre as pesadas penas ali de Faraó e do Egito, tem seu clamor ouvido por Deus. Deus levanta um homem e envia para o Egito através de muitos sinais e prodígios. Esse povo é libertado. E aqui no Salmo 78, o salmista ele ainda escreve que foi Deus que tirou eles para fora do Egito e como um pastor que conduz ovelhas, conduz o povo pelo deserto. Agora, veja o argumento de Paulo tentando iluminar o entendimento dessa igreja. Primeira coisa, ele chama a atenção para o batismo. Ele é através da direção de Moisés, Deus ele conduz aquele povo pelo deserto debaixo da sua proteção e providência. Essa questão do batismo, existem alguns entendimentos, né, ali em relação a isso. Alguns fazem menção ali que assim como no batismo da igreja, ali o cristão submerso na água, ele está representando ali visualmente aquilo que aconteceu no mundo espiritual. Ele morreu para o pecado agora e ele volta para Cristo agora. O sepultamento do homem velho, o nascimento do novo homem. Ali eles dizem também que o povo de Israel estavam sob a nuvem, ali por baixo da nuvem, ele estava por dentro do mar. Eles fazem alusão a isso, mas naquela época de Israel não se vê muito essa questão de batismo, né? Então essa é uma possibilidade que muitos dos comentaristas eles descartam.
mas eles chamam a atenção ali que no sentido do texto, ele tem o sentido de, quando fala de batismo, é se dedicar, se consagrar ali, é como se Moisés foi lá no Egito e tirou eles ali, ele foi instrumento de Deus para poder tirar o povo do Egito, e agora eles se colocam ali como ali tutoriados por Moisés. Moisés agora é o representante de Deus que conduz aquele povo segundo a vontade de Deus. Isso aconteceu por todo o decorrer da história, né? A gente vai ver que o povo, eles praticamente entram em parafuso ali quando Moisés sobe para receber as tábuas do Monte Sinai, né? O povo fica, Moisés já está lá há quase 40 dias e não desce mais, a gente não sabe o que aconteceu. Então, eles tinham a referência de Moisés como aquele que era o intermediário ali entre Deus e o seu povo. Então, essa daqui é o entendimento que a maior parte dos comentaristas eles têm aqui, que quando fala do batismo, é aquele que conduz, aquele que agora estaria ali conduzindo o povo perante a presença de Deus. Enquanto o povo era escravo no Egito, eles eram ali dominados pelo faraó, o senhor deles era quem os guiava era o seu opressor. Agora eles libertam, eles são conduzidos por Moisés à presença de Deus. E ainda Paulo vai falar ali que durante o dia Deus coloca uma nuvem para guiar esse povo, e à noite Deus coloca uma coluna de fogo que os conduzia. E existem muitas cogitações também a respeito disso, que nós não iremos entrar, mas muito mais do que a nuvem e o fogo, o desejo de Deus é que o povo reconheça que Deus que os guia e os guarda. Ali quando Deus coloca aquela nuvem sobre o povo, alguns cogitam que além dela guiar o povo pelo deserto, ela também os aliviava do calor escaldante do dia, assim como a coluna de fogo os guiava durante ali as trevas da noite. Eles também fazem inferência que aquela coluna os mantinha aquecidos no frio do deserto. O que a gente pode trazer aqui como realidade, que o texto deixa claro, está lá em Êxodo 13, verso 21, que diz: o Senhor ia adiante deles, durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo, para os alumiar, a fim de que caminhassem dia e noite. Deus tira eles do Egito, Deus coloca eles agora sobre a orientação, a direção de Moisés ali para os conduzir ali diante de Deus. E Deus agora, diferente daquele senhor do Egito, agora eles estão debaixo da proteção de um senhor que cuida deles, que durante o dia Deus está os dando direção e os guardando, e de noite Deus está os conduzindo também pelo caminho que eles deveriam trilhar. E interessante é que, a fim de que eles caminhassem de dia e de noite. A vontade do Senhor para o seu povo é que ele não pare. Como nós temos visto pessoas que estão caminhando na presença de Deus e tipo assim, eu vou tirar umas férias de Deus, né? Estou meio desanimado, eu vou dar uma parada. Eu até creio em Deus, eu sei que Deus agiu na minha vida, mas eu estou meio desanimado, vou dar uma paradinha por aqui. A vontade de Deus para aquele povo e para nós hoje é que nós continuamos reconhecendo que é Deus que guia nossas vidas, é Deus que nos conduz pela sua vontade, é Deus que guia os nossos passos e é Deus que nos guarda, tanto de dia como de noite. A vontade de Deus é que continuemos avançando sempre na presença de Deus. Amém? A segunda coisa que Paulo chama atenção para eles é que eles foram supridos. Está lá no verso 3, no verso 4. Ele vai falar: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam de uma mesma fonte espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e essa pedra era Cristo. Paulo fala: olha, os pais de vocês, eles foram alimentados no deserto. Já tivemos aí uma explanação do maná, né? Nos estudos de terça-feira, o pastor estava falando sobre isso.
Mas o maná era o pão de Deus, o trigo de Deus. Na verdade, irmãos, acho que é uma preocupação do ser humano, muitas vezes, principalmente quando estão por lugares desertos, né? Quando a gente está no meio da fartura, quando a gente está no meio ali dos tempos bons, a gente não se preocupa muito, né? A gente fica meio tranquilo, porque em todo tempo a despensa está cheia, em todo tempo a gente está vendo a provisão ali, né? E parece que isso não nos preocupa muito. Mas Deus tira aquele povo de lá do Egito e coloca no deserto. E o deserto é um lugar onde a escassez ela é constante. Mas o que Deus está querendo mostrar para aquele povo é que, apesar deles estarem no lugar de escassez, é Ele que vai cuidar daquele povo. E o maná é justamente isso. Do lugar mais improvável de onde sairia alimento, Deus faz descer o trigo do céu para alimentar o seu povo. Deus, Ele mostra para aquele povo que os pais deles foram alimentados fisicamente por Deus. Muitas vezes a gente vê alguns cristãos falando, não, Deus é como se Deus cuida de mim somente da minha parte espiritual, aquela coisa toda, mas a minha vida material eu tenho que fazer. Eu tenho que madrugar, eu tenho que comer o pão de dores, né? Porque se eu não fizer, quem é que vai fazer? Não, Paulo está falando, olha, foi Deus que deu o pão para eles. Foi Deus que providenciou na vida deles, porque se dependesse deles, eles iam morrer naquele deserto. Essa é uma prova cabal de que é Deus que providencia na vida do seu povo, independente da situação, independente de como está a situação financeira do nosso país, é Deus que vai continuar cuidando da sua vida. E Ele vai fazer isso, talvez das formas mais improváveis, porque tudo está debaixo das mãos dEle. Para Deus não tem nada improvável, para Deus tudo é possível. E eles também beberam da fonte, eles beberam água da rocha, lugar improvável. Lugares ermos, escassez de água, e o povo reclamando. Moisés, você trouxe a gente aqui para morrer de sede? É isso que Deus quer para nós? Eles entenderam que Moisés era aquele que intermediava eles e Deus, e eles falam, foi por isso que Deus tirou nós de lá? Foi para morrer aqui? Foi para morrer de fome? Foi para morrer de sede? Para o alimento Deus manda o maná, e para a sede do povo Deus ali vai fazer brotar água da rocha, mostrando para os homens que Deus Ele pode fazer surgir aquilo que nós precisamos, até mesmo de onde é improvável. E veja que, apesar de tratar das necessidades básicas daquele povo, Paulo ele faz questão de destacar que era espiritual. Ele faz questão de destacar, ele vai falar, todos eles comeram de um só manjar espiritual. Todos eles beberam da mesma fonte espiritual. Porque quem estava providenciando na vida deles é Deus. Da mesma forma que nós hoje. Tudo que nós temos, tudo que nós fazemos é espiritual, porque somos conduzidos, somos guiados, somos protegidos. Quem providencia na nossa vida é Deus. Foi o cuidado de Deus que ouviu o clamor daquele povo, os libertou e agora supre as suas necessidades. Tudo na vida do servo de Deus ele tem que ser entendido como espiritual. E que agora nós estamos debaixo dos cuidados de Cristo. Aquele povo esteve debaixo ali dos cuidados ali de Deus, por intermédio de Moisés. Agora nós estamos debaixo dos cuidados da proteção de Cristo. Aquela mesma rocha que Paulo fala, e a rocha era Cristo, que o seguia, é a mesma rocha que está no meio do povo de Deus e tem nos saciado nesse mundo de sequidão que nós vivemos. E em 1 Coríntios 10, 31, Paulo ele até vai falar para a igreja, ele falou, gente, quer vocês comam, quer vocês bebam, faça tudo, qualquer outra coisa, faça para a glória de Deus. Paulo está falando, não existe nada que você vai fazer que não seja espiritual.
corrigir seu filho, seu relacionamento, seu trabalho, tudo que nós fizermos é espiritual. Por quê? Porque somos representantes, nós somos servos de um Deus que é espiritual, um Deus que é espírito. E como que vamos nos relacionar com esse Deus carnalmente? Mas é isso que está acontecendo nessa igreja. O povo está voltado totalmente para a carne. E por isso Paulo tem que chamar a atenção para esse povo e mostrar para eles: gente, o que está acontecendo? O que está passando na cabeça de vocês? Será que vocês não conseguem discernir? A terceira coisa que Paulo ele apresenta para aquele povo é que esse povo, eles foram reprovados por Deus. Versículo 5, ele diz: entretanto Deus não se agradou da maioria deles, razão porque eles ficaram prostrados no deserto. Olha só, aqui está o motivo de Deus ter tombado todos aqueles homens no deserto, né? Apesar desses homens ter ali, de todas as bênçãos que eles receberam da parte de Deus, ainda assim aquele povo eles não criam em Deus. Apesar deles comerem do maná que Deus deu para eles, apesar deles desfrutarem de tudo aquilo, é a nuvem para guiar, é a coluna de fogo para os guiar, é o maná para os alimentar, é a água da rocha para... Eles não acreditavam, eles não criam em Deus. No primeiro contratempo que tinha, eles ficavam questionando: será que Deus ainda está aqui? Será que Deus ainda vai cuidar? E não é isso que nós fazemos muitas vezes. Irmãos, Deus tem nos cuidado até aqui. Será que amanhã Ele não vai cuidar? Deus tem mantido o seu emprego até aqui, será que amanhã Ele não vai manter? Deus tem te alimentado até aqui, será que amanhã Ele não vai nos alimentar? Mas era assim que esse povo lidava com Deus. Eles desfrutavam dos mais estranhos sinais, porque assim, como que poderia uma pessoa em sã consciência conceber que Deus fez descer pão do céu para poder alimentar o seu povo? Como poderia uma pessoa em sã consciência conceber que no meio do deserto, lá numa rocha, Moisés toca a rocha e a rocha vira uma fonte de água? Eles vão falar: isso é impossível. É impossível para o homem é mesmo, mas para Deus não. Mas o que Deus está mostrando? Eu vou cuidar de vocês. Deuteronômio 1, 32 e 33 diz: mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achegar ao lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, mostrando o caminho por onde haveis de andar, e de dia na nuvem. Deus está mostrando aqui: foi por isso, apesar de tudo isso que eu fiz, vocês não creram em mim. Apesar de todos os sinais, de todas as evidências de que é eu que cuido, de que eu estou com vocês, é eu que guio os passos de vocês para que vocês não saiam da minha presença, ainda assim, muitas vezes os homens no primeiro contratempo, na primeira adversidade, ele fica questionando: Senhor, o Senhor está aí ainda? Já parou para pensar a afronta que isso é para o Deus que cuida do seu povo? E Paulo está chamando a atenção a respeito disso. Aqui está o motivo de Deus ter derrubado toda uma geração no deserto. E aqui está o alerta de Paulo para nós, igreja de Deus, nos dias atuais. Esses alertas, eles devem ser considerados como uma admoestação para nós, ou uma advertência, para nós não pecarmos da mesma maneira. Existe a possibilidade, né, de nós desfrutarmos das mesmas bênçãos. A igreja de Corinto, como eu disse, ela tinha todos ali os dons. Ela tinha tudo que deixaria um pastor ali feliz em ver a igreja. Tinha dons de língua, tinha dons de profecia, tinha... que é dom que você imaginar. Aquele povo tinha. Mas ainda assim estavam displicentes em relação à palavra de Deus.
E Paulo, ele olha para aquela igreja e ele fica preocupado. Ele fala: gente, vocês não viram o que aconteceu com aquele povo? Que eles tinham tudo. Deus os abençoou com todas as sortes de bênçãos espirituais. E ainda assim eles murmuraram de Deus. Na primeira oportunidade, ainda assim eles não confiaram nas mãos poderosas de Deus, que pode conduzir o homem. E aqui cabe uma reflexão para nós em relação à nova vida que nós afirmamos ter em Jesus. Nós temos nova vida em Jesus, amém? Somos novas criaturas em Cristo. E esse alerta de Paulo para a igreja de Corinto, ele serve como alerta para nós. Porque você tem recebido bênçãos do Senhor? Deus tem providenciado na sua vida? Tem faltado alguma coisa a ponto de que você entre em desespero na sua vida? Materialmente falando, tem faltado? Deus não está suprindo? Espiritualmente, Deus não está suprindo? Olha só, materialmente, a nossa igreja local, ela tem sido mantida por Deus. Espiritualmente, nossa igreja tem sido alimentada por Deus. E não é para a glória da igreja, é para a glória de Deus, porque o alimento é dele. Assim como Moisés foi canal de Deus para poder conduzir aquele povo no deserto, assim também o pastor aqui na igreja, a liderança da igreja, ela é colocada ali como instrumento, mas tudo que vem da parte de Deus, que é bom, que é alimento, que nos faz ali crescer edificados na presença de Deus, vem da parte de Deus, e Deus tem cuidado de tudo aquilo que é necessário para que nós venhamos crescermos na presença de Deus. Paulo escreve: cresceis e prosseguis crescendo na presença de Deus. A gente tem que continuar, assim como aquele povo, a vontade de Deus é que aquele povo continuasse dia e noite ali, que eles não parassem. A vontade de Deus para nós é essa também, por isso Deus tem providenciado nas nossas vidas, para que nós continuemos caminhando sem parar, sem motivo para parar, sem desânimo, sem nada que venha nos enroscar, nada venha nos tirar nossa preocupação, mas nós venhamos estarmos ali sossegados e confiantes na presença de Deus, porque é Ele que tem cuidado de nós. Você lembra quando eu falei que foi através de Moisés que Deus conduziu o povo pelo deserto? Amém? Em Jesus, Deus conduz a igreja à vida eterna. Jesus fala em João 6, verso 40, ele vai falar: porquanto a vontade daquele que me enviou é essa, que todo aquele que vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Moisés tinha a função de levar aquele povo para a terra que Deus prometeu. Cristo, ele tem a mesma função: conduzir sua igreja à presença de Deus. Novo céu, nova terra, vida eterna. E essas coisas deveriam encher os nossos corações. Essas coisas deveriam ali ter um peso eterno, né? Deveria ter um peso eterno ali, que nada que você colocasse, aquela balança de 2 pratos, que trabalha com equilíbrio, quando você colocasse ali aquilo que Deus fez por você, o projeto de Deus ali para a sua salvação, quando você colocasse a balança fazer isso, bater o prato no final ali e nada conseguir mais levantá-lo, porque são coisas de Deus que deveriam pesar ali, ter a primazia nas nossas vidas. E Cristo, ele deixa claro que ele vai ressuscitar no último dia. Aqueles que creem em Jesus, ele vai fazer isso. Agora, olha só, aquele que crê nele, ele tem a vida eterna e Cristo ressuscitará no último dia. Olha a reclamação de Deus aqui: mas nem por isso vocês cresces. O povo de Israel que desfrutou de tudo aquilo, eles não criam. Será que se você pegar esse texto e colocar em paralelo com esse aqui,
Você não vê a mesma situação, a mesma exortação para nós como igreja do Senhor? Porque muitos estão ali caminhando, não, eu sou de Cristo, aquela coisa toda, mas a pergunta que é, o que autentica se nós somos de Cristo ou não? A nossa fé, o nosso continuar crendo na pessoa de Jesus Cristo, no Cristo que nos salva, no Cristo que nos liberta, no Cristo que nos santifica, no Cristo que a cada dia Ele nos fortalece, e o Cristo que nos apresenta irrepreensíveis diante de Deus. Se a nossa fé não estiver fundamentada nisso, nós estamos incorrendo no mesmo pecado daquele povo. Nós não cremos em Deus. Podemos até desfrutar das bênçãos que Ele concede em nossas vidas, mas se não crermos totalmente que Deus Ele é capaz de cumprir toda a sua vontade nas nossas vidas, nós estamos pecando contra Deus. E aqui está a reflexão para mim e para você, né? Nós temos feito ídolos como eles fizeram. Aquele povo, depois de ser tirado do Egito, como eu disse, no evento lá das tábuas da lei, servo de Deus, 40 dias no Monte Sinai, o monte fumegando, né, como escrito na Bíblia, o povo todo amedrontado diante dos eventos que estavam acontecendo no cume daquele monte. Mas o tempo vai passando e eles ficam preocupados. A primeira coisa que eles falam, Arão, faz um bezerro aí para nós. Porque aquele que Deus escolheu para nos levar diante dele, já não está mais aqui. E às vezes Deus ele tem esse agir de Deus, tipo quando ele faz a promessa para Abraão, fala para Abraão e Sara, olha, vocês vão ser pai de um filho. Sara ri, Isaac significa riso. Sara ri, ela fala, eu não posso ter filho, né? E vai 25 anos para cumprir essa promessa. 25 anos. Tanto que no meio do caminho, o que Sara faz? Pega a minha escrava, arruma um filho, porque Deus está demorando muito, né? Deus está demorando muito para cumprir essa promessa, de repente ele até já esqueceu, né? Da promessa que ele fez, então, arruma um filho com a escrava aí, porque daqui a pouco você morre e não vai ter nem herdeiro, né? E olha que problemão que arrumou. Eles estão brigando agora, né? Eles estão brigando. O povo guerreiro, descendente de Ismael, filho da escrava. Por quê? Porque eles não confiaram em Deus. Eles acharam que Deus estava demorando. Olha, até aqui Deus tem cuidado de nós, mas parece que Ele desistiu, né? E aqui, será que nós temos feito outros ídolos? E a idolatria hoje ela é tão complicada, porque quando eu creio num Deus diferente do Deus da Bíblia, é idolatria. Até mesmo ali, você vê os cristãos que dizem ali, ó, não, que Deus ele não pode ter essa ira aí, porque senão não é Deus, Deus é amor. Esse já não é o Deus da Bíblia, porque o Deus da Bíblia diz que ele ira. Jesus diz que ele lança o homem no inferno, porque ele também é justiça. Se for diferente disso, é a idolatria. Você está criando um Deus que não é o Deus da Bíblia. Conseguimos idolatrar coisas, conseguimos idolatrar pessoas, conseguimos idolatrar tanta coisa ali que nos roubam da presença de Deus, que nos roubam do culto de Deus, e isso é muito preocupante. Às vezes eu olho até mesmo para a minha vida. Tantas coisas a gente sabe que precisa mudar, tantas coisas precisam ser deixadas de lado, prioridades precisam ser dadas na nossa caminhada cristã, mas muitas vezes nós sabemos que devemos fazer, mas muitas vezes não fazemos. Será que alguma dessas coisas não tem se tornado ídolos?
É o questionamento da palavra de Deus para nós. A gente fala, não, mas eu não tenho um santinho. Será que não? Temos desfrutado das bênçãos e providências de Deus e ainda assim duvidamos do seu cuidado? Será que, mesmo desfrutando de tudo aquilo que Deus tem feito na sua vida, na minha vida, será que em alguns momentos nós não temos duvidado ali do agir de Deus, do cuidado de Deus em nossas vidas? É o questionamento de Paulo para aquele povo. Temos nos desviado da imoralidade em todas as suas nuances? Isso aí está muito relacionado à questão da idolatria naquela época. Os cultos, eles eram cultos imorais, né? Mas hoje nós vivemos num tempo onde a imoralidade está em tudo, né? A lascívia está em tudo. E não é só nos pecados aberrantes, mas em pecados pequenos, que também podem nos desviar da presença de Deus. Nós temos murmurado daquilo que tem nos concedido. Esse é até pior, porque muitas vezes nós conseguimos ficar gratos a Deus quando nós recebemos, mas depois que nós recebemos, parece que aquilo perde a graça. Às vezes a gente vê, né, eu quero comprar um carro assim, aí depois que eu compro aquele carro, aquele já não é mais o carro que eu queria, já tem um melhor. Será que nós estamos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado, com o nosso emprego, com a nossa casa, com a nossa esposa, com os nossos filhos, com a nossa saúde, com tudo aquilo que Deus tem operado nas nossas vidas? Será que nós estamos satisfeitos? Nós conseguimos, ainda diante de tudo aquilo, mesmo estando doente, olhar para Deus e falar: Senhor, seu nome seja glorificado, ainda que eu esteja doente, assim como Jó fez. Deus deu, Deus tirou, Deus é bendito, Ele continua bendito, Ele continua Deus, Ele continua o soberano. E eu o glorifico, porque Ele é Deus, independente do que esteja acontecendo comigo. E essa questão da gratidão, ela afronta a Deus diretamente, porque acho que até nós mesmos, os nossos filhos, né, você compra uma coisa para eles, muitas vezes a gente vê ali que eles não ficaram ali totalmente satisfeitos, né, com aquilo que a gente deu para eles, porque talvez eles tinham uma expectativa diferente, né? E às vezes não é nem por maldade, é porque é questão de condições mesmo. Mas a gente consegue perceber isso quando nós ali fazemos talvez o melhor que nós podemos e às vezes os nossos filhos não ficam contentes. Imagina Deus olhando para a cara de cada um de nós, muitas vezes descontentes. Nós não falamos, mas muitas vezes nos portamos como as crianças. Ali, Senhor, eu não estou reclamando, né? Mas no coração estamos ali. Podia ser um pouquinho melhor, né, Deus? Podia ser um carro zero, podia ser. E Deus, Ele não tem problema de dar, mas assim, Deus, Ele tem propósito nas nossas vidas. As pessoas, você pode ver que servos de Deus que têm um coração desprendido, Deus não tem problema. Deus vai abrindo as portas, vai abençoando, e Ele vai abençoando os outros, e Deus, Ele fala: estou mostrando a minha bênção na vida de uma pessoa grata. E muitas vezes Deus, Ele retém na vida de alguns. E o questionamento que fica: será que eu tenho sido grato? Porque é muito fácil eu olhar e falar: Senhor, o Senhor tem abençoado o irmão fulano, mas não tem me abençoado. A pergunta que eu deveria fazer não é essa. A pergunta que eu deveria fazer: será que eu tenho sido tão grato quanto ele? Será que eu tenho reconhecido o favor de Deus tanto quanto ele? Será que ele não está buscando mais a presença de Deus? E não é porque Deus vai ficar nos presenteando porque nós buscamos sua presença. Deus tem prazer naqueles que buscam a sua presença, e Ele abençoa. Deus não tem problema com isso, mas Deus também tem problema com os filhos ingratos. Filhos ingratos, Ele faz isso que Ele fez aqui, Ele tomba no deserto. A exortação de Paulo é essa daqui: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia.
existe um perigo muito grande de se sentir seguro, pois isso leva à negligência. Aquele povo do deserto, eles tinham uma certa segurança ali, povo pequeno, ali sem histórico militar, sem histórico bélico, mas que iam derrotando povo após povo, que iam desfrutando do cuidado de Deus ali em coisas que aqueles povos nem imaginavam. Mas ainda assim, eles negligenciaram. Eles acharam, isso faz o homem sentir que está por cima da carne seca, e Deus, ele não tem problema nenhum de chegar e puxar o nosso tapete. Você está achando que é tudo isso? Então, espera aí, deixa eu dar uma puxadinha aqui. O cidadão cai e quebra a cara. E Deus fala, agora podemos continuar? Amém, Senhor, podemos. Como diz o Chaves e volta, o cão arrependido com suas orelhas tão fartas, né? Deus não tem problema de fazer isso. E Ele vai fazer quantas vezes for necessária. Então, diante desse perigo de negligenciar por se achar que está muito seguro, que está muito em comunhão com Deus, muitos servos de Deus, eles por acharem que estavam prontos, eles acabaram por cair, porque eles confiavam nas suas forças. Então, vigiar é sempre a melhor opção. Jesus ele vai falar para os seus discípulos, Mateus 26, 41, ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito de vocês está pronto, mas a carne é fraca. Jesus ele exorta seus discípulos, vocês são meus servos, amém? Amém. Jesus vai olhar para vocês e vai falar, então vigia. Vigia. E Paulo, um homem provado na presença de Deus, ele escreve 1 Coríntios 10, verso 12, pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, então é que eu estou forte. Às vezes, muitas coisas que a gente julga ali não ser muito bom, não ser vontade de Deus, ali parecer que não é Deus que está fazendo, que não é permissão de Deus, é justamente Deus que está colocando na sua vida, na minha vida, para que nós venhamos dependermos de Deus, para que o poder dele venha a ser manifesto em nossas vidas, através das provações e da vitória que ele dá para que nós venhamos passar. A vigilância para o servo de Deus, ela pode ter dupla finalidade. A primeira, nos levar ao questionamento se nós estamos na igreja ou se fazemos parte do corpo de Cristo. Aquele povo, eles estavam no meio do povo de Deus, mas muitos ficaram pelo meio do caminho e foram condenados. Assim como muitos cristãos, muitos homens que passaram pela igreja e ficaram pelo meio do caminho também. Então, o questionamento, o que isso deve levar? Eu realmente faço parte do corpo de Cristo? Se esses sentimentos eles estão ali florejando em meus pensamentos, no meu coração, isso já é aquela luzinha do painel que acende para poder mostrar, toma cuidado. Se humilhe perante Deus. Esteja fraco, assim como Paulo falou, porque aí o poder de Deus se aperfeiçoa na sua vida e você se torna forte, para a glória de Deus. E a segunda finalidade é mostrar a nossa total dependência de estarmos em Cristo. Irmãos, se você estiver em Cristo, nada pode te afastar do amor de Deus. Paulo fala, o que poderá nos afastar do amor de Deus? Tribulação, perseguição, não tem nada. Porque é Cristo que é tudo na igreja. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo na sua vida. Cristo é tudo na minha vida. E a vontade de Deus é
que nós tenhamos esse coração grato por tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Que nós saibamos reconhecer o agir de Deus nas nossas vidas, o sim de Deus, o não de Deus, o conduzir de Deus nas nossas vidas. E em tudo, tenhamos esse coração grato. Andemos vigiando, assim como Jesus falou, vigiai. O que Paulo está falando para aquela igreja é isso: vigiem. Vocês foram chamados para a vida, vocês foram chamados para Cristo. Agora vocês estão querendo participar dos manjares, dos ídolos? Isso já não pertence mais a vocês. Assim como muitas coisas que são ofertadas para nós nesse mundo, também já não nos pertence mais. E essa advertência de Paulo, ela é cirúrgica para nós hoje. Vigiemos, porque o inimigo ele está ao redor. Se ele puder, ele derruba. Mas como servo de Deus, nas mãos de Cristo, independente do caminho, independente da dificuldade, independente de como vai ser, a promessa de Cristo é: Ele vai te ressuscitar no último dia. Amém? Que Deus nos dê essa graça, que Deus nos abençoe. Quero te convidar a se colocar de pé.